É errada a frase que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime. O ladrão já nasce feito. Muito bom. Então, de uma certa maneira, se eu guardo dentro de mim uma intenção de tirar proveito do outro de maneira fácil, o poder vai trazer à tona isso, vai potencializar essa minha tendência. Agora, se eu trago dentro de mim um pacto com a minha consciência de integridade, de lisura, de honestidade, o poder vai potencializar isso que eu tenho. Ele não vai inventar em mim uma falta de ética. Ele vai simplesmente trazer à tona aquilo que eu tenho. Agora, como muitas vezes a nossa ética, nossa justiça é mais uma ética de coerção do que de convicção, evidentemente o poder vai potencializar uma tendência a tirar proveito das situações. Mas se eu tivesse dentro de mim uma ética por convicção, logicamente eu continuaria fiel a essa ética. Que é a grande questão, a grande dualidade ética que eu sempre gosto de falar. Nós consideramos muito, como diz Hobbes no Leviatã e outros autores, que nós temos um contrato social, onde todos nós firmamos um hábito para tornar a vida em sociedade viável, de não causarmos danos uns aos outros. Só que tem uma frase de um outro filósofo que eu gosto bastante, que é Francis Bacon. Ele fala sobre a esperança, não tem nada a ver com a história, mas tem muito a ver no final das contas. Que ele diz que a esperança é um ótimo almoço, mas um péssimo jantar. Na hora do jantar já era para você estar fazendo alguma coisa e não só esperando. Eu também acho que esse contrato social, esse pacto social é um ótimo almoço, mas na hora do jantar você já deveria ter consciência social, não é? Ou seja, a ética não deveria ser só uma coerção que você faz por medo ou desejo, já deveria ser uma convicção, onde as pessoas fazem pelo que são, ou seja, pelo aquilo que acreditam, porque consideram que é digno de ser um ser humano agir dessa maneira. Porque senão nós temos exatamente o que Platão fala, uma sociedade eternamente vigiada para ser ética, para ser honesta, para ser justa. Nunca chegamos a uma situação de uma sociedade regida pela consciência humana, ou seja, pela convicção. Ainda quando a última porta se fecha atrás de mim, eu continuo sendo ético. Existe um conto oriental que é muito bonito que fala sobre isso. Será que eu posso falar ou estou falando por favor. demais? Não, a gente está aqui adorando ouvir. Por favor, eu tenho questionamentos depois, mas eu estou anotando aqui. Fique à vontade. Eu gosto muito dessa história. E nós, em Nova Acrópole, estudamos muito também o pensamento oriental, a filosofia oriental, e ela dialoga muito bem em várias ocasiões com a filosofia ocidental. Como dizia o próprio Schopenhauer, né, que era um grande fã de Siddhartha Gautama, o Buda e outras filosofias da Vedanta indiana. Tá? Existe um conto zen que fala que havia um mosteiro que estava quase desmoronando, já era secular, já era muito antigo. E os monges, muito jovens, chegam para o seu mestre, que estava meditando, e vão conversar com ele sobre esse fato. Mestre, pois não, meus jovens, o que está acontecendo? É porque o mosteiro está quase desmoronando, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa, você está vendo? Ele está quase caindo na nossa cabeça. Aí o mestre aproveita dessa situação. Mestre em conto oriental nunca é muito confiável, eles sempre estão querendo submeter os discípulos a alguma prova, né? Ele se aproveita dessa situação para criar uma prova para os discípulos. Ele pensa, olha, fala, é verdade, vocês têm razão. Realmente o mosteiro está quase desmoronando. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas acontece que nós somos monges mendicantes, não temos nenhum recurso. De onde a gente vai tirar recursos para comprar o material necessário e reformar esse mosteiro? Ah, tenho uma ideia. Existe um povoado que fica aqui perto, vocês sabem? Claro, a gente conhece, vai sempre lá. Pois é, vocês vão lá. Vão e roubem tudo que vocês puderem. Porque assim a gente pega esse material, vai no outro povoado, vende e converte em material para construir o nosso mosteiro. Tá certo? Os jovens se chocam. Como assim, mestre? Roubar? É roubar. É uma necessidade. Nós temos que construir o mosteiro. O que vamos fazer? Vocês roubam. Agora tem uma condição fundamental. Vocês não roubem se alguém os estiver vendo. Se tiver alguém vendo vocês, não roubem, porque é a fama do mosteiro que está em jogo. Uma fama secular. Portanto, só roubem se vocês não estiverem sendo vistos por ninguém. Os jovens meio confusos, né? Mas, enfim, o mestre está mandando um pouco de Maquiavel zen, né? Os fins justificam os meios. Vamos lá, vamos embora. E foram roubar. Quando o mestre se levanta, termina suas meditações e entra no mosteiro, tinha um jovem que tinha ficado lá.
Ele acha aquilo estranho, vira para o jovem e pergunta: o que você está fazendo, meu caro? Ele diz: ué, mestre, eu estou fazendo o que o senhor mandou. Como assim fazendo o que eu mandei? Seus colegas tudo foram para a cidade roubar. O que você está fazendo aqui? Ele diz: não, mas não foi isso que o senhor mandou. O senhor mandou que eu não roubasse se estivesse alguém me vendo. E eu estou me vendo o tempo todo. Portanto, não dá para roubar. Eu acho isso muito interessante, muito forte. Estamos permanentemente diante da nossa consciência. Sim. Tá? Se ela não nos vê, não somos propriamente humanos. Quando a consciência nos vê, nós temos a obrigação de sermos dignos da condição humana, em qualquer momento, antes ou depois que a última porta se feche através de nós. Isso nos remeteria a uma outra situação, de sair do pacto social, do contrato social, para a consciência social, para uma condição humana plena, que não tem uma ética, uma moral, uma justiça para inglês ver, mas para si próprio, Sim. voltada para si próprio.